Olá, queridos, graça e paz. Estou aqui para trazer uma palavra de encorajamento a você. Nós estamos aí já atravessando cerca de quase 3 semanas nesse momento dessa pandemia e sabemos que aquilo que pode nos fortalecer para atravessar esse momento é a palavra do nosso Deus. É muito importante que estejamos nesse momento atentos para aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, sabendo que nela nós encontramos consolação, sabendo que nela nós encontramos força, sabendo que nela nós encontramos a paz de espírito necessária. Em Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1 ao 8, a palavra do Senhor diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Meus amados irmãos, um texto bastante conhecido, mas que nos faz perceber que a cada momento que estamos vivendo, a cada momento que se passa, nós temos tido oportunidade de perceber a realidade das coisas. E entre a realidade das coisas, perceber o que esse texto tem nos apresentar. Percebemos aqui o tamanho de nossa impotência, percebemos através desse texto o quão pequeno nós somos e que nós não temos controle sobre o tempo. O controle do tempo não está em nossas mãos. Percebemos através desse texto que não podemos de maneira nenhuma devolver o tempo a qual nós desperdiçamos, tanto em relação a nós como aquele tempo que nós ocupamos de outras pessoas. Não podemos devolver esse tempo. Alguns dias, alguns poderiam estar se queixando que lhe faltava tempo. Hoje, talvez, outros possam estar entediados com tudo que está se passando e talvez declarando o seu desejo de que tudo isso passe rapidamente. E esse também é o nosso desejo, de que todo esse mal presente no mundo venha passar. Mas nós precisamos entender que isso também faz parte do tempo. Nós precisamos perceber que isso está dentro do propósito designado pelo Senhor, a questão do tempo. E quando nós olhamos para o tempo, nós percebemos também, queridos, que nós não temos de maneira nenhuma o controle sobre o que está acontecendo no que diz respeito ao tempo que há de acontecer, mas precisamos orar ao Senhor, humildemente, suplicando a Deus para que Ele nos dê força para suportar o tempo que seja necessário passar, ou para que Deus abrevie o tempo de tudo isso que estamos passando. Queridos, o tempo, além de ser bem aproveitado, ele precisa ser respeitado. Uma fruta, ela tem o seu tempo de duração para que ela venha maturar. Assim também, uma gestação, ela vai ter o seu período de tempo. Queridos, quando nós olhamos para essa realidade do tempo, nós percebemos, queridos, que nós estamos vivendo numa realidade de vida de um ritmo muitas vezes acelerado demais. E dentro do ritmo que nós construímos de vida para nós, ficamos muitas vezes desassossegados, perturbados com a paralisação desse ritmo que tínhamos, desse ritmo que caminhávamos. Nós somos então confrontados com o tempo, nós somos confrontados com a realidade que nós somos finitos, limitados e impotentes. Ao criar o universo, ao criar todos os seres, Deus estabeleceu o tempo. E o texto ele diz, tudo tem o seu tempo determinado. Alguém disse que nós já nascemos com prazo de validade. Porém, isso parece ser ignorado por muitos, até mesmo entre nós,
Nós que dizemos ser cristão, que dizemos conhecer a palavra, às vezes vivemos dentro de um ritmo desenfreado, correndo para alcançar nossos sonhos, correndo para alcançar os nossos projetos, nossos ideais, correndo para ter a provisão diária de nossas vidas, de nossa família, até que nós nos deparamos com o limite. Até que a doença, as greves, os decretos, até que a demissão, as imposições e até mesmo a morte vem e puxa de forma brusca o freio e faz com que nós venhamos perceber a realidade do que esse texto abre, dizendo: tudo tem um tempo determinado. Nós não somos eternos no sentido de vida aqui nessa existência. Nós somos finitos. Um dia deixaremos essa existência. Um dia daremos adeus a esse mundo. Por mais que sejamos apegados aos nossos familiares, por mais que tenhamos prazer nas coisas que temos vivido nesse mundo, um dia deixaremos tudo. Deixaremos posições, deixaremos cargos, deixaremos família, deixaremos nossos entes. Há tempo determinado para cada coisa. E aí ele fala sobre isso, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Damos-nos também, queridos, de conta de que a falta do tempo nada mais é do que a forma inadequada que temos no uso daquilo que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado 24 horas. E se Ele estivesse dando para nós mais 24 horas dentro de um dia, 48 horas, talvez ainda faltaria tempo para nós, porque priorizamos coisas tão fúteis, coisas tão pequenas, coisas tão falhas, tão frágeis, coisas que quando nós colocamos na balança nós percebemos que elas não são tão importantes quanto outras. Postergamos as coisas importantes da nossa vida, gastamos tempo demasiado com coisas fúteis, com coisas passageiras, coisas de pequeno valor. O texto ele continua dizendo que há tempo de nascer e há tempo de morrer. O paradoxo entre a vida e a morte está sempre diante de nós. Mas parece que não nos damos de conta, queridos. Embora um traga alegria e o outro traga tristeza, ambos devem ser aguardados por cada um de nós. É difícil pensar nessa perspectiva de aguardar a partida nossa ou a partida do ente querido. Mas essa é uma realidade que está presente em nossa existência e nós não podemos de maneira nenhuma negá-la. Nesse exato momento, alguns estão celebrando a chegada de um membro novo para a família, de um ente querido, de uma criança, de um bebê. Mas há outros que nesse momento estão se lamentando a perca de seus entes queridos. Queridos, enquanto estivermos vivendo nesse mundo, estaremos diante dessa dualidade. Então, precisamos aproveitar cada oportunidade, precisamos amar as pessoas, aproveitar cada oportunidade como se fosse a nossa última oportunidade, como se fossem as nossas últimas horas com essas pessoas. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O tempo da colheita é sempre mais agradável do que o tempo do plantio. O plantio denota tempo, um trabalho muitas vezes cansativo. Não que a colheita não tenha essa questão do trabalho cansativo, mas quando se vai colher, se percebe que valeu a pena todo aquele trabalho, todo aquele esforço, toda aquela luta que houve durante os dias do plantio. Então, dificilmente a pessoa vai se dar de conta de quanto essas dificuldades elas tiveram no caminho, porque esse momento é um momento de alegria. Os judeus viviam esse momento da colheita, a alegria que eles tinham por colher os frutos. A realidade de uma gravidez de uma mulher, em que essa gravidez teve muitas dificuldades, altos e baixos, ela é suplantada quando chega a criança e ela chega com saúde. Amados irmãos, nesse sentido é importante também perceber que não há como colher aquilo que nós não plantamos. É importante entendermos que enquanto é vida e enquanto o Senhor Jesus não volta, precisamos continuar trabalhando. Trabalhar enquanto temos a oportunidade.
Jesus, ele nos ensina isso na sua palavra, os apóstolos também nos ensinam a essa realidade. Mas também precisamos levar em consideração que não há como colher bons frutos se na vida tudo que nós fizemos foi plantar ervas daninhas. Se plantamos ervas amargas, iremos colher também ervas amargas. Queridos, como é perceptível, há muito do que se refletir nesse texto, há muito do que se falar, há muito do que ainda se pensar sobre esse texto. Mas eu gostaria apenas de destacar o final do versículo 5. O final do versículo 5, a fim de não ser mais alongado, eu quero ler onde o texto diz: há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Queridos, esse verso então recorda aquilo que nós estamos vivendo no momento, o afastamento do abraço. Culturalmente, temos essa cultura do abraço, a cultura do pegar na mão, de estar junto um do outro. Essa é a cultura brasileira, mas também a cultura evangélica, ela nos conduz a viver essa experiência do abraço. E nesse momento, estar longe do abraço, que é uma das formas de acolhimento, que é uma das formas de nos sentirmos aí acolhidos, amados pelas pessoas que estão mais próximas. Isso para algumas pessoas é muito difícil, viver longe do abraço, viver longe do contato físico. E eu fico pensando como será para cada um de nós, depois que passar toda essa pandemia, como nós iremos nos comportar. Nós já temos sentido estranho e estamos vivendo quase há um mês sem apertar a mão, sem abraçar. Como será depois que passarmos tudo isso? Mas, queridos, estar privado desse aconchego, sem dúvida, não é algo fácil para algumas pessoas e para muitos entre nós. Mas, queridos, o texto ele já nos advertia que isso haveria de acontecer, que é o tempo do abraço e o tempo do afastamento do abraço. Embora não tenhamos jamais pensado sobre isso, que coisas semelhantes ao que nós estamos vivendo pudessem acontecer, estão acontecendo e nos afastaram do abraço. Mas, queridos, devemos considerar o que o texto diz e o que a Bíblia também nos fala, que nada nessa existência ela é eterno, tudo tem o seu tempo. Esse tempo também está passando. Essa pandemia também está passando. Como outras e outras doenças e outras epidemias e pandemias que apareceram no mundo, ela há de passar, pois ela tem o seu tempo. Mas, queridos, é muito importante que possamos, nesse momento de distanciamento do abraço, nesse momento em que não podemos estar juntos uns dos outros, estar encorajando uns aos outros. É muito importante que nesse momento estejamos a cada instante fortalecendo a nossa intimidade, a nossa relação com o nosso Senhor. O abraço de Deus nunca vai nos faltar, o aconchego de Deus nunca vai nos faltar. Podemos buscar esse abraço e esse aconchego todos os instantes de nossa caminhada. E precisamos aproveitar esse momento para orar ao Senhor. Orar para que, se for dentro da vontade de Deus, se for o propósito de Deus, que essa pandemia ela dure mais dias ou meses, que o Senhor nos dê a graça de suportar, que o Senhor dê a graça às famílias que também estão vivendo o drama de ter familiares infectados, de suportar, de passar, porque é muito difícil para todos nós, mas ao mesmo tempo que nós venhamos orar, para que se for a vontade de Deus, se for o propósito do Senhor, o Senhor venha abreviar os dias, o Senhor venha fazer com que toda esse mal ele venha passar. Mas precisamos, mais uma vez, olhar para o texto e perceber que nós estamos dentro desse cronos, estamos dentro dessa questão do tempo, e há um tempo de Deus para que tudo isso aconteça em nossa nação e no mundo. Precisamos aprender as lições que isso tem nos dado. Entre as lições que temos aproveitado para o aprendizado é o tempo com a nossa família.
Quantos de nós estamos percebendo que quanto é gratificante o tempo que gastamos com nossos filhos, com nossa esposa, com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos familiares? Queridos, também levamos em conta aqui a necessidade de considerarmos a necessidade de respeitarmos o tempo. Há um tempo estabelecido pela ordem de saúde, pelos governos, em que tudo isso há de amenizar. E nós acreditamos nisso, porque acreditamos que Deus é o Senhor, que está no controle de todas as coisas, e que Deus, ele tem o poder para trazer o final de tudo isso que está acontecendo. E por que Deus não está trazendo ainda esse final desse tempo? Porque Deus não está abreviando esse tempo. Deus sabe. A Bíblia diz: eu é que sei que o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós precisamos, como igreja do Senhor, submeter-se à vontade de Deus, entendendo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O desafio que eu faço para você é você pegar uma folha de papel e começar a anotar o que é que você está aprendendo durante o período de pandemia. O que é que Deus está falando ao seu coração? Comece a anotar tudo que vier à sua cabeça. Comece a olhar isso dentro da perspectiva bíblica. A Bíblia, ela tem vários ensinos em momentos de crises que o povo aprendeu. E nós estamos também vivendo momentos de crises, momento de instabilidade, momento em que o nosso poder ele é colocado em xeque, porque nós somos impotentes diante de tudo isso, mas ao mesmo tempo somos convidados a confiar mais no Senhor, a crer mais no Senhor, a viver a fé a qual nós declaramos. Então, façamos o uso do tempo, utilizemos essas oportunidades que Deus está nos dando agora para estar em nossas casas, para estar em nosso lar, para usar de forma adequada. Respeitemos o tempo que Deus tem nos dado. Queridos, usando cada oportunidade, conforme diz Efésios capítulo 5, versículo 16, ele diz: usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Queridos, nós não sabemos se nós que aqui estamos iremos estar aqui para avistar o final de tudo isso que está acontecendo, porque nossos dias estão contados, nossos dias estão escritos no livro de Deus. Mas uma coisa nós temos em nosso coração, que o Deus a qual nós cremos é um Deus poderoso, que dará um final a tudo isso que está acontecendo. E há promessas bíblicas que nós precisamos recordar na nossa mente. Isaías capítulo 61, versículo 7, Deus estava falando ao povo de Israel naquele momento, o povo de Judá, na verdade, ele diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Jesus fala algo mais preciso, profético aos discípulos, quando ele lá em João capítulo 16, versículo 22, ele diz: assim também vós agora, na verdade, tende tristezas, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. Queridos, nós temos a certeza que o Deus a quem nós servimos, ele é poderoso, não só para fazer aquilo que estamos colocando diante dele, mas infinitamente mais. Mas nós temos também a convicção no nosso coração que um dia estaremos face a face do nosso Deus, para viver a alegria que ele tem prometido, a alegria que o mundo não pode roubar. Então, meu amado irmão, continue firme, continue orando por sua nação, continue encorajando seus irmãos na fé, continue dando ouvido àquilo que lhe pode trazer esperança. Como diz a palavra do Senhor, quero trazer à memória o que me pode trazer, que me possa trazer alegria. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que me pode trazer esperança, as misericórdias do Senhor, é a causa de não sermos consumidos. Que venhamos estar, conforme diz o escritor de Hebreus,
com a nossa âncora bem alicerçada, a âncora da nossa fé, firmada no nosso Deus. Há um tempo para todas as coisas. Portanto, meu amado irmão, desfrute o tempo de Deus, respeite o tempo de Deus, aprenda com o tempo que Deus tem te dado. Deus te abençoe, para você, um ótimo dia, uma ótima tarde, que Deus esteja te fortalecendo cada vez mais espiritualmente e te encorajando. Deus abençoe.